Bom, Helder Mendonça, brasileiro, casado e empresário, graduado em Administração de Empresas pela FUMEC em 1987, sócio fundador da empresa Forno de Minas Alimentos, Sociedade Anônima, ocupando o cargo de diretor-presidente. Sócio fundador da empresa MK Empreendimentos e Participações Limitada. Com certeza nos agregará muito à vida da gente empresária hoje. Bem-vindo, Helder. Boa tarde a todos. Obrigado ao presidente Sérgio Frade, aos diretores da DCE pelo convite. Realmente é uma honra poder estar aqui falando para a plateia tão ilustre. Bom, falar da Forno de Minas é fácil, porque eu vivi essa história, mas às vezes sinto que a plateia se decepciona um pouco, porque a história da Forno de Minas é uma história muito simples, né, de trabalho, de luta, de empenho, de um produto simples, uma coisa que está dentro da casa da gente, e nunca teve não tem nenhum glamour nessa história, tem sempre muito trabalho. E a gente, quando fala da empresa, eu gosto muito de, né, aproveitando o gancho aí do Sérgio, falar um pouco de empreendedorismo, porque a gente tem aquela visão que o empreendedor é aquele gênio, aquele mestre, é o Steve Jobs, é o Bill Gates. E o que a gente precisa, de verdade, que o Brasil precisa, são de desenvolver os pequenos, desenvolver nas pessoas a vontade de empreender, né, seja começando pequeno, como deve ser a história de um empreendedor. Eu tenho a formação em administração de empresa e na minha faculdade a gente era muito doutrinado, a gente era sempre, os professores sempre nos conduziam a buscar um bom trabalho, a trabalhar numa das grandes empresas de consultoria, trabalhar num grande banco. A gente tinha muito pouco incentivo, na minha formação, eu quase não tive nenhum incentivo e nem de vivenciar histórias e tudo de empreendedorismo. E o empreendedorismo é que realmente vai trazer as soluções que a gente precisa para o Brasil. A gente precisa de ter, a exemplo aí do que os Estados Unidos promove com muita competência, desenvolver o lado empreendedor dos jovens. Bom, começando a história da Forno de Minas, a gente está, né, pronto para encarar uma crise pela frente. A Forno de Minas, de verdade, ela começou em função de uma crise que nós tivemos também lá em 1990. Bom, nessa época entrou o governo Collor, né, e teve o confisco da poupança. Minha mãe tinha uma pequena imobiliária e eu trabalhava com carros. Então, como as pessoas, a partir daquele momento, iam passar a viver só com os rendimentos mensais, não tendo poupança, não tendo, né, dificilmente teriam recursos para comprar imóvel ou carro. E a gente pensou muito, puxa vida, o que a gente vai fazer num cenário desse, numa situação dessa, o que seria possível a gente tentar fazer. E a gente tinha um exemplo dentro de casa de um produto que, né, faz parte da minha infância e assim, desde quando morava na fazenda, no interior, que é o consumo de pão de queijo, né? Como bom mineiro, a gente comia pão de queijo quase todos os dias. E quando viemos para Belo Horizonte, e minha mãe começou a trabalhar e tudo, uma rotina, né, mais difícil, não tinha tempo de fazer pão de queijo diariamente, igual no interior, ou quando ela não trabalhava, ela podia fazer. E ela teve a brilhante ideia de semanalmente, ou uma vez por mês, irmos ao Mercado Central. Ela comprava os insumos, né, o queijo canastra, o ovo caipira. Ela fazia o pão de queijo nos fins de semana e começou a fazer e congelar as bolinhas. Ela colocava aqueles saquinhos com as bolinhas no freezer e isso tornou assim, a nossa vida até para consumir pão de queijo muito mais prática, porque nós mesmos, apesar de jovens, né, era só pegar aquela bolinha no freezer, colocar no forno e estava pronto. A gente sempre que estava fazendo trabalho escolar com os amigos, sempre que recebia as pessoas em casa, a gente já utilizava essa prática de pegar o pão de queijo da Dona Dalva lá no freezer, fazendo, né, botar no forno lá, era simples e era um sucesso garantido. Então a gente tinha dentro de casa, nós enxergamos dentro de casa um potencial
né, de negócio, um produto poderia, né, ser um potencial. E coincidindo aí com a questão da crise aí do Collor, do confisco, né, da moeda, nós pensamos, pô, por que não a gente aproveitar o que nós já conhecemos, sabemos que funciona, e daí começar um pequeno negócio. Bom, e assim foi o início da empresa. Eu, minha mãe, a Hélida, minha irmã, e com mais um funcionário, começamos num pequeno estabelecimento, numa loja, mas com foco em fazer igual a gente tinha em casa, fazer as bolinhas, congelar e vender aos mercados. Bom, deixa eu ver se consigo passar aqui. Então, deixa eu atualizar ali, que eu acho que eu andei na frente dos slides. Né? Deixa eu ver que parece que... Não, tá indo. Agora tá indo. Bom, acho que nós já passamos por isso aqui. Aí, né? Então, o cenário que nós tínhamos na época, com a inflação gigante, todo mundo sem dinheiro, e surgiu a ideia, né, de a gente fazer o pão de queijo. Então, começamos a pequena empresa, nós fazíamos na época 100 quilos por dia de pão de queijo, né, era um processo bem artesanal. De verdade, nós replicávamos numa pequena lojinha da mesma forma que fazíamos em casa, né, completamente manual e tudo. Nenhum de nós tinha nenhuma experiência com indústria de alimentos, com processos industriais, e a gente queria começar até porque era importante para a gente validar se o que a gente tinha dentro de casa, quando fosse ao mercado, se ia ter o mesmo sucesso, se as pessoas iriam, né, comprar, se isso ia ser uma coisa prática, se a coisa iria funcionar fora de casa. E assim começamos, né, fabricando aos poucos, e conseguimos colocar em um outro cliente. Aí um dos primeiros desafios é que nessa época não tinha muita... o mercado de congelados não tinha muita infraestrutura. Então, o Brasil na época tinha basicamente quibe, almôndega e hambúrguer. Era o que tinha de congelados no Brasil na época. E era vendido principalmente nas grandes redes, que tinham as ilhas, tinha uma ilhazinha de congelados, tinha algum freezer, e a gente não tinha acesso a esses grandes canais de venda. Quer dizer, a gente não ia, uma pequena empresa desconhecida, ter acesso a um Carrefour, a um Pão de Açúcar. A ideia era tentar vender numa padaria, num sacolão, num pequeno supermercado, e esses pontos de venda não tinham infraestrutura para expor o produto. Eu acho que foi um dos primeiros desafios. E na época eu comecei a comprar uns pequenos freezers. Nós fizemos uma adaptação, uma pequena portinha de vidro no freezer, que também não existia, era tudo com tampa cega. E começamos a logomarcar esses freezers e colocar nas padarias, colocar nos sacolões e tudo. Aí o produto começou a girar, a gente começou a perceber que as pessoas estavam comprando, e o mais importante para um novo produto do que uma pessoa às vezes comprar o produto é a recompra. E a gente percebeu que essa recompra, ela não só acontecia, mas as pessoas, os consumidores impactados pelo aquele produto, com aquela qualidade, com aquela praticidade, recomendava o produto a outras pessoas, e o negócio foi tomando porte nesse corpo a corpo, nas pessoas indicando o produto. E a gente começou a perceber que não, realmente a gente pode... nós temos um potencial nas mãos, realmente a gente pode investir, nós podemos buscar formas mais uma forma mais profissional de fazer o produto, tentar melhorar processos, porque realmente as pessoas estavam comprando e estavam gostando do produto. Bom, deixa eu seguir aqui Aí tem um pouco aí da foto do lugar que nós começamos. Era uma pequena lojinha ali na Nossa do Carmo, num shoppingzinho que tinha lá. Era um shopping meio quase que fechado, então a gente tinha um custo muito barato de ocupação nesse. E aí o grande desafio, uma coisa que a gente entendeu que era o pilar, e aí nisso acho que eu devo muito à minha mãe, que não abrir mão do que a gente entendia que era o maior patrimônio que a Fome de Minas tinha, que era a qualidade do seu principal produto, que era o pão de queijo. Então, um grande desafio nosso era produzir em escala industrial
aquela iguaria, aquele produto que a gente fazia em casa com, né, com tanto cuidado e apreço, como fazer isso em maiores volumes. E aí os desafios foram aparecendo, né? A necessidade de uma quantidade maior de matéria-prima, a gente já a gente não dava conta mais de comprar um ovo caipira. Então a gente fomos discutir com os pessoal com os granjeiros, como que a gente faz para ter um ovo com a gema amarelinha, para a gente não perder a cor do produto. Aí a gente conseguiu ajustar uma mudança na alimentação das galinhas para poder ter o ovo vermelho. Com o passar do tempo, a gente sempre trabalhava com queijo canastra. Isso eu acho que foi um outro ponto que foi muito importante nesse processo de deixar o lado artesanal e começar a ter processos mais controlados, com mais foco em segurança alimentar. A gente que utilizava queijo de leite cru, a gente, para vender nos supermercados, a gente não poderia utilizar esse queijo. E aí as tentativas nossas de buscar no mercado um queijo que desse as mesmas características do queijo canastra no pão de queijo, no início foram muito difíceis. Dona Dalva quase queria abandonar o negócio, porque a gente era realmente muito difícil fazer aquele pão de queijo sem ser com queijo canastra. E com isso eu busquei na época um professor de Viçosa, levei o problema para eles, me ajudou bastante em trabalhar uma cultura láctea que pudesse ter um queijo mais próximo possível do queijo canastro, que possibilitaria a gente deixar de trabalhar com queijo artesanal e passar a ter um queijo de leite pasteurizado. E como era difícil também encontrar parceria com laticínios, na época surgiu a oportunidade de alugar um laticínios, e aí dessa forma a gente acabava tendo um pouco de verticalização, mas eu conseguiria garantir a qualidade do nosso principal insumo, que era o queijo. Então, seguindo aqui Bom, nós saímos, depois de ficar um pouco mais de um ano naquela primeira lojinha, eu tinha alugado um galpão perto do Ceasa, a gente começava a ter uma demanda maior, a gente já estava começando a atender alguns supermercados, mas ainda era um processo muito artesanal que a gente entendia, eu entendia, era claro que era um limitador muito grande para o nosso negócio. Em determinado momento, lá com a empresa com 2, 3 anos, a gente tinha quase 100 mulheres fazendo bolinha na mão de pão de queijo. Então dava para ver que aquilo não ia muito longe, porque era impraticável se continuar crescendo com processos muito artesanais. E a dificuldade que a massa de pão de queijo nos impunha era muito grande, porque a massa de pão de queijo muito grudenta. A gente, e nessa época eu já estava indo em bastantes feiras de equipamentos da indústria de alimentação, tanto no Brasil quanto no exterior, e com muita dificuldade de achar um equipamento que pudesse resolver alguns problemas que a gente tinha de alguns processos que eram muito artesanais. Mas aí com pesquisa, a gente foi fazendo um trabalho de adaptar equipamentos de outros processos, de outras indústrias, e acabou que nós conseguimos achar algum equipamento que fizesse esse trabalho de cortar o pão de queijo, dosar o pão de queijo que não fosse manual. Isso assim foi assim, isso, a gente falando assim, mas isso foi um trauma de talvez uns 2 anos, porque o processo era muito difícil. As mulheres pegavam com a colher uma porçãozinha de massa, fazia a bolinha na mão, então a gente não conseguia, além de ter que fazer manual, ainda as bolinhas ficavam de tamanhos diferentes. Aí eu consegui um equipamento que dosava pelo menos o produto, o tamanho das unidades, mas aí a gente tinha que pegar esse cilindrozinho e transformar ele numa bolinha. E até que nós descobrimos que esse cilindrozinho, depois de assado, ele tinha um formato redondo, mas a Dona Dalva não aceitava, que pão de queijo tinha que ser bolinha, então se não fosse bolinha não podia. E aí aconteceu que a gente, assim, muito demandado pelos buffets, que queriam um pão de queijo que fosse um tamanho pequenininho, a gente lançou uma linha coquetel, e a linha coquetel, quando a gente ia fazer, a produtividade caía por 1/3, né, que eu deixava de fazer uma bolinha de 30 gramas para fazer uma bolinha de 10 gramas.
E aí, com muito custo, Dona Dalva aceitou que esse pequenininho, que era só para o mercado profissional, era um B2B com os buffets, pudesse ser no formatozinho que saía da máquina. Aí isso foi um avanço muito grande. Depois ela acabou deixando que a gente colocasse no varejo esse mesmo produto, e a gente percebia que não tinha rejeição nenhuma do consumidor. Acabou que nós, dessa forma, encontramos uma solução para esse, que era um dos grandes entraves aí do desenvolvimento da Ford de Minas. Bom, nessa época a empresa já tinha 3, 4 anos, a gente já estava fornecendo já para algumas redes de supermercado, a gente já conseguia ter um pouco de visibilidade, e a gente entendia que para sair desse patamar para uma empresa maior, a gente precisava de investir numa nova unidade industrial, dar continuidade na melhoria dos processos. E na época a gente já tinha, assim, tinha um histórico muito bom. A gente tinha e para a gente fazer isso a gente precisa de recursos. E a Ford de Minas, apesar de não ser na época uma empresa grande, mas a gente tinha bons números, a gente tinha uma perspectiva de crescimento muito, muito boa, a gente tinha boa margem, e nós montamos um plano de negócio e fomos conversar com os bancos e tudo, e a gente acabou conseguindo viabilizar financeiramente financiamentos para construir uma nova unidade, e que a gente entendia que era crucial para a continuidade do desenvolvimento da empresa. Bom, isso aí é um pouco lá das histórias. Voltando aqui nessa questão do pão de queijo, ainda nessa época, 93, 94, pão de queijo ainda era muito regional, era muito conhecido no eixo Minas, Rio e São Paulo. Quando a gente saía para outros estados do Brasil, as pessoas não conheciam pão de queijo. E quando entrou o governo de Itamar, que teve aquela conotação aí de República do Pão de Queijo, né? Era o presidente, a presidência, né? O governo era conhecido como República do Pão de Queijo. A gente pegou um gancho e aí nós fizemos a nossa primeira campanhazinha de outdoor, que era Ford de Minas, o mais gostoso da República. E de verdade, o Itamar, quer dizer, a República do Pão de Queijo, ajudou bastante a gente a tornar o produto pão de queijo nacionalmente conhecido. Eu estou bem mais na frente aqui do que os slides aqui. Bom, em 95, então, nossa unidade ficou pronta, né? Uma unidade que nós estamos até hoje em Contagem, uma área de 24 mil metros, hoje tem em torno de 14 mil metros de área construída. Nessa época aí tinha uns 4, 5 mil metros de área construída, mas para quem estava num galpão de 300 metros e para uma fábrica de 4, 5 mil metros, era uma senhora mudança. E a gente também conseguiu acertar alguns processos, processo de congelamento, né, de ter uma produção mais contínua, o que ajudava bastante em termos de custo, quanto a questão de qualidade, segurança alimentar, padronização. E a gente vem desde então, isso é contínuo no nosso negócio até hoje. A gente ainda trabalha muito em estar melhorando os processos, investindo muito em ter processos mais eficientes de produção. Coincidiu também nessa época que nós alugamos uma fábrica de queijo, um laticínios, que também um laticínios que estava parado em Conceição do Pará. Era uma unidade que tinha sido desativada há alguns anos. Essa foto aí de verdade é a foto atual. Na época era um laticínio, era uma fábrica bem pequena. Essa foto aí acho que é do ano passado. Mas nós tivemos a oportunidade de, lá em 94, de alugar essa unidade e com isso controlar a qualidade do nosso principal insumo, né, do queijo. Bom, de 95 a 98, eu acho que aí nós já tínhamos uma boa infraestrutura de fábrica. A gente já podia dizer que a gente conhecia um pouco, já entendíamos um pouco do que era fabricar alimento, né, tinham sido aí 5 anos de aprendizado. A empresa a gente já distribuiu nossos produtos nacionalmente, e nesse período a gente cresceu bastante aí nesses 4 anos. A gente conquistou novos mercados, nós tínhamos a estrutura de filial nas principais praças. A gente já
lá em 97, 98, a gente já tinha um produto em todo, a gente tinha uma cobertura já nacional, e né, lá com filiais, éramos mais de 600 colaboradores, tínhamos mais de 16 mil pontos de vendas ativo, nós éramos líderes na categoria, na época nós tínhamos, de acordo com o Nielsen, 70% de market share. De verdade, pão de queijo acabou ficando um produto tão representativo dentro do supermercado, até porque também congelados não tinha tanta coisa assim, mas nós tínhamos, tirando aí um ou outro produto, quibe, alguma coisa, né? Na época ainda não tinha nem lasanha, nem pizza, a gente era um dos principais itens de congelados. E com isso acabou virando uma categoria. Acabou que pão de queijo virou uma categoria medida pela Nielsen e tudo, o que ajudava bastante a gente com dados estatísticos. E né, isso realmente demonstra como que o produto ganhou importância. E nessa época também a gente já estava começando as nossas primeiras exportações para os Estados Unidos, para a Itália. A gente já tinha uma expectativa de que o pão de queijo é um produto que tem, né, a gente tinha e a gente tem até hoje mais do que nunca, potencial para ser um produto global. E eu falo mais do que nunca porque nessa época ainda não tinha essa questão do sem glúten, né, que hoje, além do pão de queijo ser um produto que as pessoas gostam, a aceitação é muito grande, é um sabor internacional, não é um sabor que todo mundo, que agrada a todos. E hoje, com essa cultura que está, né, com o crescimento dessa cultura dos produtos sem glúten, e o pão de queijo é um produto naturalmente sem glúten, né, ao contrário das tentativas e dos produtos sem glúten que são modificados, né, assim, uma massa sem glúten é uma massa feita com a farinha de arroz e tudo, que não preserva a mesma qualidade, não tem o mesmo sabor. E o pão de queijo é um produto naturalmente sem glúten, então a gente entende que isso hoje, quando a gente fala desse projeto de globalizar o pão de queijo, isso agrega bastante valor. Além de ser um produto 100% natural, essa questão do clean label também, que hoje está muito demandado nos Estados Unidos, as pessoas entenderem a lista de ingredientes do que está comendo, né? Não tem conservante, não tem aditivante, não tem nada artificial, nem flavorizante, nem nada. Isso são, essas coisas eu acho que são pontos positivos e tudo para a questão do potencial do pão de queijo. Bom, com tudo indo bem, com tudo dando certo, nós, nesses 8, 9 anos aí, meados de 90 até 98, né, naquela produção que era 100 quilos por dia, já chegava a 80 toneladas por dia. E assim, uma distribuição muito horizontalizada, a gente ia não só nas redes do supermercado, mas a gente tinha o food service, né, que é a alimentação fora do lar, representando mais de 50% das nossas vendas. Então a gente tinha pão de queijo nas lanchonetes, cafeterias, cantinas, hotéis. A gente tentava chegar com o produto onde era possível, lojas de conveniências. A gente tinha freezer até dentro de lavanderia. Naquela época estava aquela moda de lavanderia, de botar dinheiro lá e tudo. A gente tinha freezer lá dentro da Araújo, tinha freezer nosso dentro da Araújo. A gente tinha uma distribuição bastante horizontalizada e isso nos dava aquele market share na época de 70% e permitia que tivéssemos aí 16 mil pontos de venda ativos e crescendo aí acima de 20% ao ano. Nessa época a gente também começou, já em 98, nós começamos assim, a entender a necessidade de deixar de ser uma empresa de monoproduto e começar também a diversificar, a ampliar o portfólio de produtos. E a gente, entendendo que o canal Food Service era o canal com maior potencial, a gente começou então a desenvolver alguns produtos com foco no canal de Food Service. Nessa época começamos com folhados, pão de batata, e de verdade esse trabalho foi, de certa forma, interrompido em 99, porque a gente estava começando esse processo de diversificar portfólio e tudo, quando fomos procurados por uma empresa do grupo inglês Diageo, era uma empresa americana que chama Pillsbury, que hoje depois foi incorporada pela General Mills. E na época a Pillsbury já tinha comprado em 97 no Brasil da Danone a Frescarine,
que era líder também absoluto em massas frescas, e eles buscavam uma empresa de congelados que fosse líder no seu segmento, para eles terem uma marca e uma base para lançar produtos, para trazer produtos, desenvolver produtos e crescer no Brasil, com uma base tanto em produtos refrigerados, né, com a marca Frescarini, e em congelados com a marca Forno de Minas. O que aconteceu foi que, menos de um ano depois que a Pillsbury, que é uma empresa americana que tem de especiarias, de produtos de bastante valor agregado, eles têm um portfólio muito interessante de produtos nos Estados Unidos, a Pillsbury foi incorporada pela General Mills, que é uma empresa de matinais, que é uma empresa de cereais, e uma gigante, uma empresa de mais de 16 bilhões de dólares de faturamento. E eu acho que esse projeto que a Pillsbury tinha desenhado para a Forno de Minas ficou meio de lado pelos 10 anos que a General Mills ficou à frente da empresa, ela não fez nenhum investimento, não lançou nenhum produto. Os poucos produtos que ela tinha de diversificação de portfólio na época para atender o food service eram produtos fabricados por terceiros. Bom, e aí nós tiramos uma pequena pausa, umas pequenas férias de 10 anos. Né? Foram 10 anos. Foram 10 anos fora do negócio, fora da atividade. Nós tínhamos ainda o laticínios, mas era uma indústria que trabalhava só 100% B2B. O setor de lácteos, principalmente queijo, é muito difícil. O Jacques Gontijo, o Dr. Jacques Gontijo está aqui, sabe que não é fácil. E a gente nós mantivemos essa indústria lá, sempre com foco no B2B. A gente atende a Kraft, a Schreiber, a Poleng, a várias outras indústrias. Né? Hoje estamos lá com um projeto maravilhoso, lá junto com a Itambé também, no desenvolvimento de uma linha de queijos, né, com a marca Itambé. E 10 anos se passaram. Né? 10 anos se passaram. As pessoas me perguntam muito, por que você acha que aconteceu? Por que a empresa que era líder absoluta, que tinha uma boa rentabilidade e tudo, por que essa empresa não continua a prosperar? Eu acho que é a questão de foco do grupo, da General Mills, e também pela forma que os executivos começaram a tratar o pão de queijo. Nós tratamos o pão de queijo com muito respeito na Forno de Minas, entendendo que é uma iguaria mineira que merece respeito nosso, acho que de todos os mineiros. E General Mills, isso eu escutei pessoalmente de CEOs, e né, nesses 10 anos passaram por lá uns 4 ou 5 CEOs, diga-se de passagem, e o produto era visto como uma commodity. E num produto onde você tem um insumo, que é o queijo, que representa 70% do custo, é muito simples você melhorar a rentabilidade desse produto, é só tirar o queijo, é simples. Né? E de verdade o nosso produto que originalmente tem em torno de 20% de queijo na sua formulação, quando nós recebemos a fábrica de volta tinha 2% de queijo e aroma. Né? Naturalmente os consumidores ao longo dos anos foram percebendo e foram vendo que a qualidade não era mais a mesma e foram deixando de comprar pão de queijo. E né, aproveitando aí a crise de 2008, 2009, como o negócio era um negócio deficitário, a Forno de Minas, que entregou lá em 99 1.600 toneladas por mês de venda, estava com menos de 500 toneladas, assim como a Frescarini também, que tinha perto de 800 mil toneladas, tinha menos de 200 toneladas, o negócio não se pagava, vinha tendo prejuízos ao longo dos últimos 5, 6 anos, e a General Mills fechou a unidade, demitiu todos os funcionários, e me telefonaram perguntando se a gente tinha interesse em olhar para comprar os ativos, né, e as marcas. E eu realmente na época fiquei muito preocupado, porque recebendo aquele relatório, né, vendo assim, o tamanho do prejuízo que eles vinham tendo ano após ano, e considerando que nós estávamos fora do mercado há 10 anos já, né, e o mercado mudou muito, o Brasil mudou muito de 99 para 2009. Né, esse país virou outro país, e para melhor. Né, o mercado cresceu muito, mas a gente tinha consciência que a gente
por estar fora do mercado, a gente poderia ter muita dificuldade de interpretar, de entender o que o consumidor poderia estar buscando naquele momento. Fizemos algumas reuniões com diretores comerciais das principais redes. Eles apoiavam a iniciativa nossa de retomar a Fome de Minas e fazer um bom produto, porque era interesse deles, mas por outro lado também eles expunham a preocupação de que a categoria pão de queijo já não tinha mais o mesmo prestígio. Como a Fome de Minas, que era a marca líder, perdeu a qualidade, as outras marcas que tinham que vender abaixo do preço da líder perderam ainda mais a qualidade. O consumidor ficou refém, quer dizer, não tinha por onde buscar um bom produto. Então assim, a gente entendia o tamanho do desafio. A gente entende que qualidade também significa custo, e o produto ia ter um preço diferente do preço que estava sendo praticado. Mas de certa forma, eu acho que aí pesou muito, acho que a minha mãe, a Elda, que na época emotivamente queriam demais voltar para o negócio e tudo. Eu tinha mais preocupação, mas elas tinham mais emoção e tudo. Mas a gente sabia que se tinha alguém, se tinha alguma família, alguém que conhecia profundamente esse negócio, que pudesse recolocar essa empresa nos eixos, que a gente pudesse reposicionar essa marca, voltar a fazer um produto de qualidade e tudo, éramos nós. E a gente não fugiu dessa responsabilidade, recompramos o negócio. Está aqui um pouquinho aí do que saiu na época. Na época tivemos aí, o professor Anastasia foi lá reinaugurar a fábrica conosco, tivemos um apoio muito grande da imprensa, da mídia mineira e nacional, que nos ajudou bastante a divulgar e a gente mostrar que as pessoas poderiam experimentar de novo o produto, que o produto ia voltar a ser a formulação, o produto de antes. Fizemos muito trabalho no PDV, muita degustação, muita ação de sampling no ponto de venda para as pessoas experimentarem o produto e validar a qualidade do produto. Então, o que nós encontramos quando voltamos era uma categoria com muitas marcas, mas nenhum líder, tinham nascido várias marcas de pão de queijo. Pão de queijo é uma indústria que tem, depois que nós já acertamos e descobrimos o processo de fabricar, uma fábrica de pão de queijo não tem barreira de entrada. Uma fábrica que você consegue montar uma pequena fábrica muito barato. Com isso, proliferou-se pelo Brasil milhares de pequenas fábricas de pão de queijo. Hoje, em qualquer município que a gente vai, em qualquer estado do Brasil, você tem alguns pequenos fabricantes de pão de queijo. Então esse era o cenário, muitas marcas, nenhuma marca despontando como líder, o mercado muito pulverizado. Essa questão da mudança do hábito de consumo, que era uma dúvida nossa, se a gente voltar a fazer um produto de qualidade e tudo, e o consumidor estaria disposto a pagar por essa qualidade. Isso eu acho que era uma coisa que a gente tirava um pouco o sono da gente. A categoria perdeu muita força nas redes, eu já falei. O foco era realmente um tratamento do produto como commodities, era uma briga para ver quem conseguia vender mais barato, assim, a qualidade tinha sido posta de lado, e o objetivo de todas as empresas era realmente foco no preço e tudo, ficava todo mundo ali brigando por preço, eu acho, e ninguém ganhando dinheiro com isso, e o consumidor também não, sem ter um bom produto. Bom, nós voltamos então com a seguinte proposta. Inicialmente eram ajustar os processos, voltar à receita original, reposicionar a marca, tentar reconquistar a confiança dos consumidores, reconquistar também a confiança no trade. O trade também não estava muito disposto a dar espaço para o pão de queijo, já estava achando que era um produto cansado, um produto que já tinha tido a sua vez já e tudo, um produto ultrapassado. E a gente entendia que isso aconteceu porque o consumidor não tinha um produto de qualidade para comprar. A gente no início, a gente precisava, o produto já estava fora das gôndolas há uns 3, 4 meses, e a gente, diferente de quando nós começamos uma pequena fábrica com poucos funcionários, nós tínhamos na mão uma fábrica grande, nós fomos chegando, recontratamos 350 pessoas que tinham sido demitidas, tinha uma unidade que na hora que a gente acertou com a CEMIG lá para ligar lá os compressores e tudo, era uma conta de R$ 150 mil de energia,
e tinha 0 de venda. Então a gente precisava de retornar o mais rápido possível para as gôndolas, que é onde a gente, né, que é no varejo que a gente tem visibilidade e também volume. Bom, seguindo essa estratégia, também nós entendíamos que voltar ao varejo, a gente precisava também né, como eu falei atrás, nosso negócio eram 2 pilares, era varejo e food service. E a gente entendia também que não tinha espaço para uma empresa monoproduto no mercado de food service. A gente então tomou uma decisão de investir e diversificar a linha, e a ideia era criar um conceito, uma solução completa de produtos para o food service. O conceito era que, com esses investimentos, qualquer empreendedor, qualquer investidor que decidisse montar uma lanchonete, uma cafeteria, ele ia buscar um fornecedor de refrigerante, um fornecedor de café, e a Fone de Minas teria um mix completo da parte de alimentos para esse estabelecimento. Então essa era a estratégia que a gente estava querendo colocar de pé nesse retorno, e isso demandava investimentos. Com isso nós fomos no mercado buscar recurso, né? Nós tínhamos um bom projeto e tudo, não tínhamos número, quer dizer, a gente tinha um resultado. Em 2009 a gente estava organizando a empresa, em 2010, até nessa época a gente tinha muito custo, pouca venda, então naturalmente o EBITDA negativo, mas mesmo nesse cenário, considerando assim, a gente tinha um bom plano de negócios. Com isso nós conseguimos um investidor, que é um fundo de private equity, hoje é Bozano, que na época adquiriu 29% das ações da Fone de Minas, o que viabilizou recurso para a gente seguir em frente com esse projeto de diversificação de mix, visando esse mix completo para o food service e alguns produtos também para o varejo. Aí lançamos, né, tortinhas, pastel de forno, empada, empanadas, folhados, os pães de batata, quiches, tarteletes, bura, que é um lançamento que nós fizemos agora na nossa primeira convenção de venda essa semana, um produto de origem grega, que a gente acha que tem muita cara de Brasil. Então a gente vem tentando inovar, trazer novos produtos, tentar trazer algum cenário diferente para o mercado de food service, porque eu acho que desde que eu sou pequeno na cafeteria são os mesmos produtos. A gente acha que, né, a gente pode criar algumas coisas aí para ter um mix realmente robusto. E no varejo também, além dos pães de queijo, né, nós temos uma broinha que por enquanto ainda está em fase de teste só no mercado do Sul. Lançamos em 2013 um waffle, que é uma linha aí com capacidade de produzir 28 mil waffles por hora. Esse produto foi a ABRAS, Associação Brasileira do Supermercado, elegeu esse produto ano passado como o principal lançamento de congelados no Brasil. Nós ganhamos o prêmio lá em São Paulo, do lançamento do ano. Também levamos para o varejo alguns os folhados, tortinhas, empadas. E o cenário hoje é que depois de 5 anos a gente agora que nós estamos conseguindo chegar no volume que a gente tinha 15 anos atrás. Então acho que isso mostra o tamanho do potencial que a gente ainda tem para crescer, né? Considerando que nesses 15 anos o Brasil, talvez o mercado de consumo no Brasil deve ter crescido 2, 3, 4 vezes. Então a gente entende que a gente tem ainda muito potencial, a gente está ainda, né, crescendo 30%, 40% ao ano. Esse ano, apesar do advento aí da gente estar em uma expectativa de crise, de redução de salário, de desemprego, a gente, né, tem um projeto para crescer 30%, em função não só de estarmos fortalecendo o nosso trabalho em algumas áreas que a gente ainda né, nós postergamos, e também pelo lançamento de novos produtos. Hoje nós temos, de acordo com a Nielsen, 47,5% de share, né, nós somos líderes absolutos em todas as regiões, em todas as 6 regiões medidas pela Nielsen. Né, a segunda marca tem 7,2%, quer dizer, como eu falei, é muito pulverizado, mas a gente já consegue de volta ter um share importante. Eu acho que isso aí para a gente é demonstração que a ideia nossa era a ideia certa, que o consumidor realmente estava disposto a pagar um pouco mais pela qualidade que a gente oferece nos nossos produtos, e a gente vem crescendo ano a ano aí o nosso share de acordo com a Nielsen.
Bom, o trabalho de exportação a gente vem fazendo também, aquilo que eu já falei lá um pouco atrás, a gente tem um entendimento que o pão de queijo tem potencial para ser um produto globalizado, para ser um croissant da vida e tudo, e a gente tem uma vantagem porque dificilmente alguém vai fazer pão de queijo em outros países, porque um dos principais insumos, que é o polvilho, não é uma matéria-prima que tem, né, em abundância em outros lugares, é quase que uma matéria-prima desenvolvida aqui em Minas Gerais. Nós é que sabemos fazer o polvilho azedo lá, fermentar e tudo, né? É um processo que ainda é local, mas o produto tem uma aceitação muito grande. A gente já está exportando aí para vários países. No final do ano passado nós abrimos uma subsidiária nos Estados Unidos, onde a gente vai começar a levar diretamente e comercializar diretamente a algumas grandes redes dos Estados Unidos. Já também um produto já pré-assado, né, já um pão de queijo com um tempo de preparo de 5 minutos, que a gente acha que é mais coerente com o perfil do consumidor americano. E a gente está fazendo também, começamos no ano passado, lançar alguns produtos em outras categorias. Uma linha de massas frescas também gourmet, uma massa fresca congelada, com shelf life de 1 ano, com tempo de preparo de 4 minutos, uma porção para 2 pessoas. A gente está homenageando aí a minha mãe, né, já que a receita é dela, então a linha é Forno de Minas Mama d'Alva. Nós estamos inaugurando em Araxá, junto com alguns sócios locais, a primeira indústria no Brasil de especialidades de batata. Todas essas especialidades de batata que estão no Brasil, que hoje são importadas. No Brasil nós temos uma ou duas indústrias de batata palito. Mas as especialidades, a batata neusete, aquela bolinha, essas batatas tipo Sorriso, Smiles, esses produtos todos são importados, ou da Europa ou da Argentina. E nós estamos inaugurando lá agora a primeira unidade com capacidade de produzir 2 toneladas por hora desses produtos, são 12 mil toneladas por ano. Um processo também bastante automatizado, a planta inteira roda com 8 funcionários, e a gente acha que a gente vai também fazer um bom trabalho, principalmente no mercado de food service, que é o mercado mais direcionado para esse produto. Então, nós vamos ter uma embalagem de varejo com 400 gramas, esse produto aí é feito com a batata rala como rosti, assim, a gente forma utilizando, além da batata ralada, flocos de batata e um pouco de clara de ovos, só para dar uma ligazinha. É um produto muito crocante, que a gente acha que vai ser um grande sucesso de vendas. Bom, aqui tem um filmezinho aí um filmezinho pequeno da empresa lá, que já tem uns 2 anos, né? Não está tão atualizado, mas é que fala um pouquinho dessa questão da nossa valorização dos nossos profissionais. Acho que desde quando nós retomamos o negócio, o que a gente conseguiu, recontratando essas pessoas que tinham sido demitidas, foi uma compreensão, e eu acho que todos os nossos colaboradores hoje têm um orgulho muito grande da empresa, a gente conseguiu ter uma união muito grande, um empenho muito grande, e a gente vem investindo bastante nessa equipe, treinando bastante essa equipe, e a gente vem conseguindo respostas muito positivas. A história da Forno de Minas começa há um bom tempo num dos melhores lugares da casa da Dona Dalva, a cozinha. Era ali que ela fazia gostosuras para a sua família. E que gostosuras! A família toda se reunia para experimentar seus quitutes. Mas era o pão de queijo mais esperado e desejado. Quando o forno se abria e o cheirinho invadia a casa, eram só elogios. O sucesso foi tão grande que expandiu os limites da cozinha da Dona Dalva. Com uma personalidade forte e determinada, Dona Dalva vivia para trabalhar e cuidar dos filhos. Dotados de uma visão empreendedora, Dona Dalva e seus filhos, Hélida e Helder, decidiram produzir a receita caseira em escala industrial, mantendo o mesmo sabor e características da receita original. Nascia a Forno de Minas, uma pequena fábrica de pão de queijo em Belo Horizonte. A Forno de Minas surgiu, eu tinha morado no exterior e como estudante, consumindo congelado. Minha mãe sempre fez esse fantástico pão de queijo lá em casa, já congelava, né? E ela tinha um hábito de fazer o pão de queijo quase que pro mês todo e congelava as bolinhas no freezer, congelador doméstico. E a gente já sabia que funcionava muito bem em casa.
E aí surgiu a ideia da gente tentar vender esse produto e tentar desenvolver pão de queijo congelado igual eram, né, os produtos congelados em outros mercados. O Pão de Minas teve uma trajetória muito rápida de ter começado em 91 e a gente já, né, ser uma empresa nacional, líder, criadora de uma categoria, né? A Pão de Minas criou essa categoria de pão de queijo congelado. Os desafios iam acontecendo e nós íamos, né, buscando soluções para os desafios. Poder ter na vida profissional e, né, ter assim, um crescimento, ter as conquistas profissionais e ainda poder estar do lado da família, da mãe, da irmã e tudo, isso é melhor do que bom. Depois de colocarem a mão na massa, a empresa cresceu tanto que precisaram buscar um espaço mais amplo onde coubesse todo o sucesso. Daí, adquiriram alguns galpões em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A produção se multiplicou, as vendas se multiplicaram. Primeiro pedido do Carrefour, levou-se uma caixa com em torno de 30 quilos, era a caixa padrão na época. E depois, para o susto geral da nação, no outro dia o Carrefour fez um pedido de 10 caixas. Maria Dalva, como é que eu vou fazer tudo isso? Ou seja, 300 quilos. Então, isso demonstra a receptividade do produto. Em 1992, Vicente Camilotti se juntou à sociedade, assumindo a área comercial. Poucos anos depois, construíram uma sede própria, também em Contagem. Nós tivemos uma época que a vida pessoal nossa coincidia com a Forno de Minas, né? O full time aqui. Mas era tanta adrenalina, tanta coisa boa acontecendo, né? Tanto o estresse, mas o estresse muito mais positivo do que negativo, uma ansiedade, diria que positiva. Em 1995, adquiriram um moderno laticínios em Conceição do Pará, interior de Minas Gerais, onde são fabricados os queijos na especificação ideal para cada receita. Isso garantiu a padronização e a qualidade de todos os seus produtos, inclusive para exportá-los. O sucesso da empresa não poderia passar despercebido e chamou a atenção no exterior. Assim, em 1999, a Forno de Minas foi vendida para uma multinacional. Ou, como disse a dona Dalva, nós não vendemos, nós somos comprados. E depois foi bom para comprar de novo. Parecia que aquela bela história de sucesso tinha chegado ao fim. Mas uma história como essa merecia um final feliz. 10 anos depois, a família Mendonça e seu sócio compraram de volta a Forno de Minas. Nós sabíamos do nosso potencial, né? Nós sabíamos que nós construímos esse negócio aqui, nós sabíamos como que toca esse negócio. Né? E não é possível que as pessoas deixaram de gostar de consumir um bom produto. A gente ainda tem muito desafio pela frente, é importante a indústria, a gente lançar novos produtos, é importante a gente criar aí novos sucessos, igual foi o pão de queijo. A gente não está sozinho, né? Que é um desafio de uma equipe de mais de 700 colaboradores e todos estão, né? Todos entendem as dificuldades, todos entendem como esse desafio é um desafio grande, tem vontade de vencer, né? E eu acho que isso dá muita força para a gente. Como se estivesse cozinhando para a sua própria família, dona Dalva acompanha de perto a fabricação e o padrão de qualidade de todos os produtos. Hoje a empresa está totalmente reestruturada para acompanhar o ritmo de crescimento das diversas linhas de produção. E, é claro, trazer resultados expressivos. É uma construção, né, de uma história toda que emociona, porque a gente tem momentos felizes, tem momentos difíceis, tem momentos de grandes desafios. E acho que o mais importante é a gente estar junto, as pessoas estão com o mesmo objetivo. Acaba que a gente constrói uma ligação, né? Tem um vínculo afetivo
não só de empresa, né, mas com as pessoas, realmente. A gente envolve, né, na vida das pessoas, a gente sabe disso, que não tem como você separar, sabe? Falar assim, não, aqui é só o seu lugar de trabalho. Porque as pessoas têm tantas oportunidades na vida, tantas opções, né? Então, elas estão aqui com a gente porque elas querem, é uma opção de vida. Eu acho que essa volta nossa realmente é um recomeço. Retomada. É. Esse crescimento tem também uma receita especial. Anote aí. Junte experiência com a capacidade de inovação. Acrescente carinho, respeito pelas pessoas e cuidado em todas as etapas do processo de fabricação. Misture a tradição com a capacidade de uma equipe que trabalha feliz com o que faz e sabe o valor do comprometimento de todos. Aqueça a união, a ética e a qualidade. Não se esqueça de uma pitada de amor. Leve ao forno e espere crescer. Você provará o sabor de conhecer a Forno de Minas, uma empresa que pertence a cada um de nós. Tudo bom. Tá tudo ótimo. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns, Helder, familiares. Realmente, acho que a maioria das pessoas não imaginava que a grandiosidade dessa empresa. A gente fica orgulhoso como mineiro, desejamos muito sucesso. Mas tem uma perguntinha que deve estar coçando todo mundo aí, que eu vou me atrever a fazê-la. Bom, estava impresso ali que a venda foi estimada em 80 milhões. Nós queremos saber quanto foi a recompra. Quanto vocês ganharam nisso aí? Ô, Lúcio, assim, de verdade, contratualmente eu não posso falar, mas o que eu posso falar é que, considerando a situação, a empresa fechada, ativos, né, assim, já, né, usados por muitos anos e tudo, e eu acho que o que tinha mais precioso na empresa era a marca. E a marca, né, eu acho que os americanos também sabiam que também ficando fora do mercado, e toda a marca ia virar pó. Né, essa riqueza ia virar pó. Então, acho que foi né, assim, na época, avaliei lá para fazer uma proposta que não fosse, que pudesse ser aceita, mas né, eu acho que até poderia, assim, até arrependo, porque fiz uma proposta e eles aceitaram. Aquela mineira fica daquele jeito, né? Por que a proposta não foi um pouquinho menos, né? Mas foi um valor interessante. Eu acho que a gente reconhecia que o que a gente ia investir, né, não era só o valor da compra, mas a gente botar uma empresa de novo nos eixos, né, começar do zero e tudo. A gente sabia que a gente tinha que estar preparado para o que vinha pela frente. Né? E eu acho que a gente conseguiu num prazo rápido. Acho que nós ficamos aí 2 anos no vermelho. Né? 2009 nem conta, porque a gente estava no meio do ano, a gente estava organizando e tudo. Mas aí depois ficamos mais 2 exercícios completos ainda, com o EBITDA negativo, 10 e 11. 11 já estava equilibrando. Aí já começamos a ter resultados em 2012, 13, 14. A gente já está aí com quase 15% de EBITDA, o que a gente acha que é razoável para o nosso segmento. Boa tarde, Helder. Eu vim aqui, muito prazer, José Bernardes. Eu vim aqui até aprender o pão de queijo, porque eu nasci na Serra da Canastra. O Globo Repórter foi na fazenda aqui, de minha família, lá uns 15 anos, e filmou o queijo canastra na fazenda que eu nasci, no Chapadão, aquela vida toda, né? E o queijo canastra ficou famoso e hoje deixa muito triste, porque não faz mais queijo canastra, por 2 razões. Primeiro, o gado. Era o gado rústico, o gado zebu, e a capineira era capim gordura, que não existe mais hoje. E vindo agora dos Estados Unidos, comi o pão de queijo lá, eu orgulho muito, né? Está no mundo todo, a parabenizar vocês.
Eu fico muito feliz com esse sucesso e esse retorno de vocês. E que no Brasil hoje inteirinho tem o nosso café Três Corações e o Forno de Minas, né? Parabéns. Muito obrigado. Helder, eu gostaria também de fazer uma pergunta. Parabéns a toda a família Forno de Minas, e acredito que uma das maiores lições que você deixa, das lições que você deixa para hoje para a gente, na DCE, para os empresários, é a questão de conseguir se superar sempre através de uma crise. Vocês surgiram de uma crise, renasceram de outra crise, e agora, nas expectativas de enfrentar mais uma crise, né, isso eu acho que é uma preocupação de todos os empresários. Eu gostaria de que você desse para a gente assim, o que é importante para você neste momento. Qual é o maior valor que deixa toda a Forno de Minas confortável para sempre se reinventar em momentos de crise? Bom, eu estou vindo essa semana da primeira convenção que nós fizemos lá. Nós já somos 250 pessoas da área comercial, e o grande assunto era esse, a questão do enfrentamento da crise. E eu acho que a questão da motivação é fundamental. Acho que a gente tem uma tendência, nesses momentos difíceis, a gente escutando tantos noticiários. O Denis sabe, meu CFO está aqui, que ele fala que vai ter reunião com o banco, eu saio correndo, porque os caras só falam, assim, se a gente for escutar o que os bancos estão falando, a gente não sai de casa para trabalhar. Então, assim, a gente manter a motivação, a gente dá conta de passar para as pessoas que a forma da gente vencer essas dificuldades, igual a gente estava conversando lá com a equipe. Olha, realmente, talvez, se nós atendíamos, se você tinha uma venda lá atendendo 10 clientes por dia, talvez você vai ter que atender 13, 14, 15 clientes por dia para ter a mesma venda. Mas é possível, basta a gente querer, a gente estar motivado, a gente entender que vai dar um pouco mais de trabalho, vamos ter que trabalhar mais, vai ter um sacrifício maior, talvez vamos ter que reduzir um pouco nossas margens, mas eu acho que a motivação que é o antídoto para essa questão da crise. Mais uma perguntinha, desculpa, é questão até de interesse assim, um pouco de dona de casa, né? A conselho da mamãe. Qual é o consumo de polvilho de vocês? Bom, vou dar alguns números básicos. Nós consumimos em torno de 400 a 500 toneladas de polvilho por mês, 200 toneladas de ovos por mês, 250 toneladas de queijo por mês, né? Mas eu acho que o mais desafiador é a questão do queijo, né? Assim, porque o queijo, para eu ter o queijo no ponto meu de uso, eu tenho uma maturação de 60 a 90 dias. Então a gente tem um ciclo, o queijo nos impõe um ciclo financeiro muito difícil, porque eu pago o produtor 15 dias fora o mês, que dá aí 22 dias e meio de prazo médio. Mas aí eu tenho que fazer esse queijo, maturar por 60 a 90 dias, aplicar no pão de queijo, vender para o supermercado com mais 60 dias. Então eu já paguei o produtor, na hora que eu estou recebendo já tem aí 120, 150 dias. Mas o polvilho, apesar da sua importância de ter um volume um pouco maior, o queijo é que é o grande desafio nosso, é manter a qualidade do queijo. Obrigada. Boa tarde, dona Dalva. Desculpa, mas eu queria lhe agradecer muito por existir. Né? Não é só por existir na nossa vida, não, é por existir lá em casa. Você não tem noção do que você fez lá para casa. Então, obrigada, viu, Helder? Hoje a minha despensa, a minha geladeira é feita por vocês. Eu tenho uma competência culinária extraordinária. Eu sei abrir esse saquinho como ninguém. Né? Então, parabéns, obrigada. Sobre o ponto de vista empresarial, eu queria dizer o seguinte. Num momento tão difícil, né, você está reclamando dos seus 150 dias, você não sabe o que é trabalhar para as grandes corporações hoje. É mais ou menos isso. 100, 120, né? Então, a gente está vivendo um momento muito sui generis na história do Brasil. E é preciso que a gente aqui, enquanto empresários, tenha essa noção e se ajude mutuamente. Né? Mas eu acho que o que é mais importante, o que ficou como lição para mim, foi paixão, foi amor. Não é só negócio. Aposto que, na hora que a coisa estava feia, a senhora falava assim, ô Deus, dá uma ajudazinha aqui, né? E manda a brasa. Não era assim, mais ou menos? Nem sei como é que a senhora sua intimidade com Deus, mas seguramente, num momento como esse, né,
todos nós estamos cada vez mais íntimos dele. Eu acho que isso também é de uma extrema importância. Não é por acaso, né, que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Então, parabéns, e acho que essa é que é a grande lição que nós temos que ficar com ela. Negócios são maravilhosos, mas negócios não fazem menor diferença se o foco for só no resultado financeiro dele. A paixão que vocês espelharam aqui para nós foi de paixão pelo negócio, mas não é só o negócio, é o que vocês podem dar lá em casa, né? O resultado, o efeito que vocês estão dando lá em casa. Isso é uma grande lição. Muito obrigada, viu? Obrigada, Helder, por você ter ajudado a sua mãe, né? Obrigado. E a sua irmã também. Parabéns, família. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Deise, né? Eu sou Deise, parabéns. É uma história muito bonita. E uma curiosidade minha. Você falou inicialmente de não ser tanta cultura, né? Comer nos outros lugares, nas outras regiões do Brasil. E nas outras regiões do mundo, nos outros países, assim, asiático come pão de queijo? A porta de entrada nossa é o mercado étnico, né? A gente sempre busca, a gente buscou assim, os países que a gente tinha um número maior de imigrantes brasileiros. Então, o mercado étnico, que eles chamam de mercado da saudade, é a porta de entrada. Os próprios brasileiros nos ajudam a divulgar, difundir o pão de queijo em outras culturas. E o que a gente vem fazendo também é buscando o mercado de food service. A gente entende que um produto que as pessoas nunca viram pela frente, ninguém vai chegar no supermercado, comprar um saquinho, ficar 30 minutos esperando assar, né? Isso não faz sentido. Então a gente tem buscado ir nas cafeterias, no café da manhã dos hotéis, né? Buscando divulgar o produto pelo food service. Essa é a forma que a gente entende que a forma é como a gente vai conseguir fazer o estrangeiro começar a conhecer. E a gente acha o seguinte, que a pessoa tem que comer um pão de queijo, é comer e apaixonar. Então a gente tem que fazer eles comerem o primeiro pão de queijo. Helder, meu negócio também é indústria de alimentos. Eu tenho uma padaria, já tem uns quase 30 anos. Na verdade, assim, eu queria fazer um monte de perguntas, porque eu também sou jornalista. Jornalista quer saber um monte de coisa. Queria saber como é que foi essa questão da exportação, quando estava na mão dos outros. Enfim, eu vou me ater a uma pergunta só. Para nós, né, da DCE hoje, foi muito importante assim, o relato de vocês, enquanto respeito aos funcionários, né, que eu acho que ajudou vocês demais a reerguer. Não sei se eu estou sendo otimista, mas eu acho que essa crise, pelo que eu vi, né, que vocês passaram, eu acho que essa crise é pequena, assim, quando vocês viram um mercado extremamente, né, competitivo, né, assim, de preço, né, e aí vocês brigando por qualidade. E assim, vou te falar a verdade, é um dos cases mais bonitos que eu já vi, assim, em termos de coragem, em termos de, né, assim, de não ter medo. E a pergunta diante de tudo que vocês já tinham vivido, das férias, você olhou o mercado e tudo, o que te fez decidir, não, vou retomar, porque tinha o encantamento da mãe, né, do coração, mas eu percebo assim que você não olhou só isso, né, também teve mais alguma coisa. O que te fez mover para, não, vou retomar de novo? Naturalmente, tem um peso, essa questão do peso emocional, mas eu acho que a gente, assim, me olhando como empresário, como homem de negócio, a gente realmente tinha preocupação, né? Tinha preocupação de que o negócio ainda fazia sentido, né? Por mais que a gente tivesse vontade, por mais que a gente tivesse paixão pelo negócio, né? Para minha mãe era como um filho a questão da Forno de Minas, mas se a gente entendesse que a gente não poderia fazer nada, né, por aquele negócio que estava lá fechado, a gente não seguiria em frente. A gente também não ia, acho que nós recuaríamos. Mas na época eu conversei com muita gente, conversei com muitas redes de supermercado, conversei com o governo, né? Procurei o INDE, procurei o BDMG, fomos no INDE, fomos no BDMG, na Secretaria da Fazenda, o Anastasia nos recebeu lá e tudo, para a gente falar um pouquinho
do projeto. E a gente, assim, eu tinha um entendimento, ou pelo menos assim, um palpite muito forte que o consumidor iria nos dar uma segunda oportunidade. Eu acho que eu tinha um palpite muito forte que na hora que a gente começasse a entregar um bom produto, né, entregar um bom serviço, que o consumidor ia nos dar uma oportunidade, iria experimentar o produto e ia provar. A gente não tinha dúvida do produto, né? A Forno de Minas foi construída em cima de um pilar muito forte, que era o pilar da qualidade. E a gente, assim, por mais que as pessoas mudam, que o mercado muda, eu acho que quem tem produto que tem qualidade sabe do que eu estou falando, né? Sabe o tanto que a qualidade ela sustenta negócios. Então a gente tinha esse palpite forte de que com qualidade, com trabalho, com um bom serviço aos clientes, a gente ia ter um negócio sustentável. Última pergunta, tem mais alguma? Não. Bom. Laura, vai ter pão de queijo no Congresso? Tem um desafio, né? A Laura... Pois é, desculpa, pois é, tá vendo aí? A Laura é representante da FIENG, que está à frente do Congresso, junto com a Uniapac, a DCE. Então vai ter pão de queijo Forno de Minas no Congresso, né? Se não tiver, podemos cobrar da Laura, viu? Todos, né? Todos, né, Lúcio? Mas o principal, né? Esse tem que ter, né? Bom, estamos no nosso limite, então a Cláudia Colares, que falou ali, né? Que tem uma padaria, uma microempresária. Ela está formando amanhã, inicia amanhã um grupo, né? Lá na Igreja do Carmo, né? 8 ou 10 pessoas. Pois é, mas são 8 pessoas, 8 ou 10, 8 pessoas, então já tem, tá vendo? Mais um grupo está se formando. Isso para a gente é muito bacana ouvir, né, ter esse feedback, esse retorno das pessoas. Então, a Cláudia está à frente de um grupo lá na Igreja do Carmo. Bom, nós vimos um vídeo bacana, né, esse vídeo que nos mostra a questão da responsabilidade social empresarial centrada na pessoa, né, na questão da dignidade da pessoa, que é o principal lema da DCE, da Uniapac. Foi muito bom ouvir que tem um turnover de 3%, agora eu vou poder falar. Tem um de 2 e um de 3, né? Muito bom isso. Eu acho que essa questão da preocupação com o ser humano ela é importantíssima. Eu tenho repetido várias vezes isso. Não dá para administrar uma empresa sem olhar para o ser humano. Contei para vocês um caso recente de uma empresa em Contagem que, pela primeira vez, depois de muitos anos, teve uma greve. Essa empresa fez uma reforma magnífica na portaria, toda sistematizada, granito, cores bacanas, um projeto arquitetônico muito bacana, que é muito bom a gente ver isso, mas essa empresa, no dia seguinte, teve uma greve. Por quê? Os funcionários viram tudo aquilo, mas a empresa esqueceu de ir lá no fundo da empresa e esqueceu do banheiro dos funcionários. Pela primeira vez, depois de mais de 40 anos, essa empresa entrou em greve. Então, a gente realmente precisa ter atenção a isso, né? Nós temos outros cases interessantes, né? Já tem uma rede hoteleira aqui nova, de uma empresária também mineira, que fez um banheiro para deficiente na sede da empresa dela. Semana passada eu fui, por sinal de um dos diretores nossos aqui, Barcelos, eu fui deixá-lo em casa. Nós fomos fazer um lançamento da empresa com valores numa das paróquias aqui da região. Fui deixar o Barcelos lá na empresa dele, na Táticas, aqui no Santo Antônio, uma rua íngreme. E, para minha surpresa, eu vi um corrimão do lado, na verdade, rodeando uma árvore. E aí eu falei, Barcelos, o que é isso? Feito, inclusive, de inox. Eu falei, mas o que é isso? O Barcelos falou, Sérgio, eu estava aqui na porta do dia observando as pessoas mais velhas com dificuldade para subir essa rua, né, uma rua íngreme no Santo Antônio, eles não tinham onde segurar. Então, olha que coisa bacana, essa questão, né, de ter a preocupação com o próximo. Então, isso é muito bom de a gente ouvir. Também a gente está com um olhar também diferente para essa questão no meio empresarial. Estamos desenvolvendo aí um projeto novo, junto com a Táticas também, e com o Instituto Estera Assunção, de permitir a inclusão
de deficiente no meio do trabalho. O Instituto Esther Assunção trabalha voltado para isso, para capacitar as pessoas para deficiente, né, para o meio empresarial. Então, tem uma série de ações que nós podemos contribuir na medida que for possível. Welder, eu queria passar às suas mãos 3 livros aqui que a gente tem adotado nos nossos estudos. Esse aqui é o principal, que é Vocação do Líder Empresarial, uma reflexão. Ele foi escrito pelo cardeal Peter Turkson, do Conselho Pontifício de Justiça e Paz, falando sobre toda essa questão da vocação do dirigente nas empresas. Acho que vale a pena ler, um material super bacana. Esse aqui é a Rentabilidade dos Valores, que é uma visão cristã da responsabilidade social empresarial, uma forma de gestão para empresas que perduram. Esse livro aqui, uma coisa interessante, gosto de falar, eu achei ele outro dia na vitrine da biblioteca da Fundação Dom Cabral. Então, parece que tem valor mesmo. Esse foi escrito por empresários do mundo inteiro sobre essa questão. É um manual para o pequeno e médio empresário. Então, a gente tem realmente distribuído esse livro aqui nesse programa Empresa com Valores, né? Esse, o mais recente aqui, que é de um encontro que nós fizemos, desse encontro de reflexão, o dirigente cristão de empresa à luz da doutrina social da igreja. Também é uma história da Hero Novaro e de um vasto conhecimento que a igreja, né, da doutrina social cristã nos permite. Queria então passar a sua mão, te agradecer. Obrigado. Mas antes, eu acho que nós temos que ouvir a primeira dama do pão de queijo aqui, uma palavrinha dela, né? Cadê o microfone para a dona Dalva? Espera um minutinho. Pode ser mesmo com o microfone aí, só para... Aí você faz o agradecimento final. Boa tarde, pessoal. Eu não vim aqui para falar, eu vim para ouvir o meu filho. E agradeço com muito orgulho a presença de todos, o silêncio, todos prestaram muita atenção. Espero que tenha aprendido muita coisa, porque eu aprendi muito. Estou aprendendo até hoje. Muito obrigada a todos. Parabéns pelo meu filho. Bom, a gente queria mais uma vez agradecer, né, a DCE, ao Sérgio, aos diretores, a todos que estão aqui, né, que vieram aqui ouvir um pouquinho da história da Fone de Minas. E só para falar que é uma empresa que nos enche de orgulho e a gente tem um prazer muito grande em ter participado dessa história. Não é uma história hoje que é só nossa, é uma história que é de todos os colaboradores da Fone de Minas e de todos os mineiros. Então, obrigado a todos mais uma vez aí pela presença.